Começa agora. Aedas no Ar. Olá a todas as pessoas que acompanham o Aedas no Ar, o programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, que presta assessoria técnica independente aos atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba. Eu sou Douglas Kissen e fico com você nos próximos 20 minutos trazendo atualizações sobre a reparação integral. Hoje vamos conversar sobre o 13 de maio e o racismo estrutural que atravessa a vida da população atingida negra. Também vamos falar sobre uma campanha da OAB Minas Gerais que alerta sobre golpes de falsos advogados. Além disso, temos um informe da FGV que divulgou os prazos para envio de recurso para quem teve o cadastro recusado no PTR, o Programa de Transferência de Renda. Vamos falar também sobre o início do julgamento do STF sobre a legitimidade de atuação do Ministério Público na fase de liquidação coletiva de ações civis públicas. E antes de começar o programa, sempre fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos nosso desejo de justiça e reparação. Você está ouvindo Aedas no Ar. Vamos começar com nosso giro de notícias, trazendo informações sobre a divulgação da FGV do prazo para envio de recurso para quem teve o cadastro do PTR recusado. A repórter Isis de Oliveira traz mais informações aqui no Aedas no Ar. Giro de notícias. Olá, Douglas. Isso mesmo. Em publicação no portal PTR do dia 14 de maio, a FGV informou os prazos para envio de recurso para quem teve o pedido de cadastro no PTR recusado. Para as pessoas que tiveram a recusa até o dia 10 de março, o pedido pode ser realizado até o dia 30 de maio. Já as pessoas que tiveram os cadastros recusados no mês de maio terão até 30 de junho para enviar o recurso. Lembrando que, para dúvidas e orientações, o contato com a FGV deve ser feito pelo telefone 0800 032 8022, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. O contato também pode ser pelos postos de atendimento presenciais que funcionam de terça a sábado, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Muito obrigado, Isis, e vamos falando sobre temas importantes para os territórios atingidos. A gente sabe que tem muitos advogados que atuam nos territórios atingidos e a OAB Minas Gerais está fazendo uma campanha e deixando um alerta. Quem chega para contar pra gente é o repórter Felipe Cunha. Olá, Douglas. Olá, pessoas atingidas. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, lançou um alerta à sociedade sobre tentativas de fraude envolvendo falsos advogados. Isso porque golpistas têm se passado por advogados e feito cobranças indevidas e contatos fraudulentos. A OAB dá algumas indicações de como se proteger dessas pessoas com más intenções. Primeiro, desconfie de cobranças inesperadas feitas em nome de advogados ou escritórios, principalmente por meios digitais. Segundo, antes de fazer qualquer pagamento ou compartilhar dados pessoais, verifique a identidade do profissional pelo site da OAB para garantir que o registro do advogado está regular. O site é cna.oab.org.br. Por fim, a OAB indica que as pessoas evitem fazer pagamentos sem antes confirmar diretamente com o advogado ou escritório contratado. Se você foi vítima desse tipo de golpe, deve informar a OAB Minas Gerais e registrar um boletim de ocorrência. Vou repetir o site da OAB, anota aí, cna.oab.org.br. O telefone é 31 2102 5800. É com você, Douglas. Muito obrigado, Felipe. Nossa prosa segue por aqui, agora falando sobre uma data importante. O 13 de maio, que é lembrado como Dia da Abolição da Escravidão no Brasil. No entanto, muitos movimentos sociais, em especial os movimentos negros, usam a data como uma denúncia de uma abolição inacabada.
sem reparações históricas. Estamos hoje com a Daiane Nayara de Assis, da equipe de marcadores sociais da diferença da AEDAS, para falar sobre esse tema. Daiane, como essa herança de desigualdade e racismo estrutural aparece no dia a dia do trabalho com as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem? O 13 de maio realmente ele simboliza mais um dia de luta do que de comemoração para a população negra, de modo geral no Brasil, né? Porque após esse movimento de abolição da escravidão no Brasil, a gente observa uma ausência total de políticas públicas e quaisquer outras ações por parte do Estado brasileiro, no sentido de integrar essa população na forma de ter dignidade e de ter uma cidadania plena no Brasil. E no contexto do rompimento, isso não vai ser diferente para essa população negra. A gente fala muito dentro do contexto de reparação, que é a questão de entender esses territórios como zonas de sacrifício, né? Entender que a existência de grandes empreendimentos, né, de barragens, como aconteceu nesse caso, né, que depois veio a ter esse rompimento, em locais onde a gente tem majoritariamente população negra, populações empobrecidas e vivendo vulnerabilidade social, não é algo que acontece por um acaso, né? Faz parte de toda uma trama onde essa vulnerabilidade social histórica, já vivida pela população negra, ela se aprofunda no contexto de rompimento ou de outros desastres, crimes. No contexto especificamente do rompimento, né, em Brumadinho, o que a gente observa trabalhando com a população negra de modo geral e com a população quilombola é que os danos sofridos em razão do rompimento, eles são agravados justamente por essa vulnerabilidade social que ela é histórica, né, anterior ao rompimento. Então, quando o rompimento acontece, você vai ter o agravamento dessa situação para essa população. E junto com esse agravamento dos danos, a gente observa que essa população ela tem uma luta muito grande para participar da reparação e ser protagonista dessa reparação, porque essa vulnerabilidade social ela também é impeditiva de acesso a direitos. Então, além de lutar contra esse agravamento que é sofrido, essa população também precisa lutar para romper com essas barreiras sociais impostas pelo racismo e que impede o acesso à justiça. E quais são os principais desafios que a AEDAS encontra para garantir que as especificidades da população negra sejam de fato consideradas nas decisões, nos direitos e na escuta qualificada? Como nós vivemos numa sociedade que ela é racista, o primeiro desafio que nós enfrentamos é conseguir disseminar essa compreensão de que o racismo produz uma vulnerabilidade histórica e que essa vulnerabilidade histórica ela agrava os danos para a população negra. Então você tem uma luta aí que é justamente romper com essa ideologia racista que está disseminada em toda a sociedade. Além disso, a gente precisa entender que esse racismo ele é estrutural, então ele está presente em todas as estruturas da sociedade brasileira. Então, dessa maneira, as instituições também, onde se pauta a luta por justiça, a busca por direito, elas não vão estar livres desse racismo institucional. Então, o grande desafio que nós temos é justamente romper com essas barreiras que esse racismo institucional ele impõe, porque esse racismo ele impede que essa população negra possa acessar esses espaços com qualidade. A gente não pode esquecer também que o marcador étnico-racial, assim como os demais marcadores sociais da diferença,
eles são definidores também de participação social. E a participação social ela é a base do processo de reparação. Então, quanto mais vulnerabilidade social é produzida, mais dificuldade, né, os grupos sociais, as pessoas atravessadas por aqueles marcadores, eles vão ter de acessar espaços de participação social e protagonizar dentro desses espaços, que é onde se constrói a reparação. Muito obrigado, Daiane, por trazer esse debate tão importante aqui no Aedas no Ar. Por agora, vamos para um breve intervalo, mas voltaremos com mais informação e a segunda parte dessa entrevista. Fica com a gente que já já estamos de volta. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Estamos de volta, eu sou Douglas Kissen e este é o Aedas no Ar, informativo da Assessoria Técnica Independente dos Atingidos e Atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. No programa de hoje estamos falando sobre racismo estrutural com Daiane Nayara de Assis, que faz parte da equipe de marcadores sociais da diferença da Aedas. Daiane, pensando no 13 de maio como um momento para reafirmar as lutas por justiça e reparação, quais caminhos você acredita que são urgentes para que a reparação avance com justiça racial, com protagonismo dos grupos historicamente excluídos? Em primeiro lugar, seguirmos avançando nessa compreensão de que existe esse agravamento em relação aos danos sofridos devido às vulnerabilidades sociohistóricas. Eu acho que nós já avançamos bastante nessa compreensão enquanto assessoria técnica na construção com as pessoas atingidas, mas é necessário ampliar esse caminho e seguir avançando no reconhecimento da questão do agravamento. Em segundo lugar, se nós entendemos que a população atingida ela é composta majoritariamente pela população negra, é importantíssimo que, para que você tenha uma justiça racial no processo de reparação, que essa população ela tenha protagonismo também na construção dessa reparação. E esse protagonismo ele precisa ser construído, né, assim como ele já vem sendo construído pela assessoria técnica junto às pessoas atingidas, pensando processos de ações afirmativas dentro da construção da reparação. Porque assim como nós vemos de modo geral na população brasileira, em que a população negra ela é a maioria numericamente, mas isso não se reveste, digamos assim, em ocupação de espaços de decisão, é necessário que isso não aconteça no processo de reparação, né? É necessário que nos espaços de decisão, a população atingida que se reconhece enquanto população negra ocupe esses espaços e esteja presente ali como protagonista nos espaços de decisão. É por isso que a assessoria técnica, ouvindo a demanda das pessoas atingidas, trabalha nesse sentido de pensar a equidade na participação social, pensar a questão de paridade na ocupação das cadeiras, dos espaços de decisão, no processo de reparação, porque só assim você consegue colocar essa população, que numericamente é a maioria, no lugar ali de protagonismo, onde as suas demandas, aquilo que está sendo vivido, né, sofrido ali literalmente na pele por essa população, seja colocada como pauta. Então também por isso que é importante a construção de espaços específicos dentro do processo de reparação para a discussão das questões raciais, para a ampliação do debate sobre racismo ambiental, para que isso ecoe na reparação, né, de maneira que não seja apenas ali um recorte racial, como muitas vezes a gente observa essa questão sendo tratada no Brasil, e sim como cerne da questão da luta por reparação justa e integral. E como a Aedas tem contribuído para essa construção?
A própria existência da equipe de marcadores sociais da diferença, né, como uma equipe específica para pensar junto às outras equipes questões referentes aos marcadores sociais, onde esse marcador, né, em relação à questão racial se encontra dentro da proposta metodológica da construção da reparação, já é algo extremamente válido e que faz muita diferença, né? Porque você coloca os marcadores sociais como o centro da questão ali da reparação, entendendo que não é nada mirabolante, digamos assim, né? Nós só estamos tirando, digamos assim, um retrato fiel da população atingida, que é de maioria negra, que é de maioria de mulheres, e trazendo esses marcadores para o protagonismo, né? Evidenciando a vulnerabilidade social sofrida por essa população e também colocando essa população nesse lugar central de protagonismo. Então, a EDAS, enquanto assessoria técnica, ela reafirma esse compromisso, né, com a população atingida e com a luta por justiça racial, à medida em que ela reconhece e trabalha a partir desse entendimento, né, de protagonismo da população negra, de reconhecer as vulnerabilidades sociais pré-existentes e construir uma reparação que, além de não aprofundar essas desigualdades já existentes, avance no sentido de impedir que elas avancem, de mitigar, enfim, de ter medidas em que não aprofunde ainda mais essa desigualdade racial já vivida pela população negra nesse processo de rompimento e reparação. Daiane, muito obrigado pela sua contribuição aqui no AEDAS no Ar. Esperamos ter você aqui novamente em outros programas. Agora o Diego Cota está chegando para falar com a gente sobre um julgamento no STF que pode ter consequências na luta pela reparação integral na bacia do Rio Paraopeba. Olá, Douglas, isso mesmo. O STF, o Supremo Tribunal Federal, passou a julgar um recurso que discute se o Ministério Público pode pedir a liquidação coletiva das indenizações individuais. Ou seja, o STF está avaliando se o Ministério Público, enquanto órgão que tem a função de defender os interesses da sociedade, teria legitimidade para atuar quando já existe uma decisão da Justiça reconhecendo o direito das vítimas, mas ainda falta calcular e garantir quanto cada pessoa tem a receber. A liquidação coletiva quer dizer que, quando muitas pessoas são prejudicadas por um mesmo fato, é possível que o cálculo seja feito de forma coletiva. Essa é a forma de trazer mais agilidade e justiça, evitando que cada pessoa tenha que entrar com uma ação individual sozinha. Esse debate no STF causa impactos para várias pessoas atingidas, não apenas no caso do Paraopeba. Por isso, o MAB fez uma carta aberta aos ministros do STF que defende a legitimidade do Ministério Público para garantir o acesso à justiça e a reparação efetiva das populações atingidas por barragens. Outros movimentos de pessoas atingidas também se manifestaram sobre o tema. O Paraopeba Participa também divulgou uma carta pública. A articulação de pessoas atingidas afirma que, abre aspas, sem a via coletiva, o povo perde espaço de fala, perde o poder de decisão e a luta por justiça vira uma disputa desigual entre indivíduos isolados e grandes mineradoras, fecha aspas. A Associação Nacional dos Atingidos por Barragens também se posicionou, anexando em seu parecer levantamentos feitos pelas ATIs. A AEDAS elaborou um memorial apresentando dados do caso do Paraopeba e defendendo a legitimidade do Ministério Público. O próprio Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais usou os canais do Ministério Público para defender a posição do MP na defesa da população atingida na liquidação coletiva. O julgamento no STF começa no dia 16 de maio e teve até o momento um voto a favor e outro contra. O julgamento foi suspenso porque o ministro Flávio Dino pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para analisar o caso. Além de Dino, tem mais outros 8 ministros para votar.
Nós seguiremos acompanhando essas movimentações e trazendo as novidades no site e nas redes da AEDAS. Volto com você, Douglas. Obrigado, Diego. E muito obrigado também para você que acompanhou o AEDAS no ar dessa semana. Lembrando que você também pode acompanhar o AEDAS nas redes sociais pelo @aedasmg e pelo nosso site aedasmg.org. Um abraço e até a próxima semana. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Júlia Holden, Isis de Oliveira e Valmir Macedo. A edição de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa no YouTube e em nossas redes sociais é de Júlia Rocha. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AEDAS para a OPEBA.